bom essa manhã aqui, todos nós juntos, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Irmãos, sabemos que nesse trimestre estamos estudando a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta, né? Deus, ele nos propõe, ele nos coloca para nós e nós escolhemos o caminho que devemos seguir. A porta estreita, a porta larga, né? Os caminhos do céu, né? Ou do inferno, é assim que se fala realmente, né? E nessa caminhada nós temos o quê? Que nos preparar, né? Temos o dom do discernimento. Por exemplo, domingo passado, irmãos, foi falar dos inimigos do cristão. Os inimigos do cristão, né? Que é a carne, que é o diabo, que é o mundo, né? Os inimigos. E nós devemos, para que saber isso? Para nós reconhecermos, para nós sabermos aonde nós estamos pisando, aonde nós estamos caminhando, certo? E hoje, lição de número 6, 12 de maio de 2024, as nossas armas espirituais. As nossas armas. Nós sabemos que estamos numa batalha, estamos em guerra. Estamos numa batalha. Os principados, as hostes espirituais, elas estão agindo. E elas têm inteligência. Eles têm certo poder. Nós não devemos subestimá-los, o inimigo. Nós não devemos subestimar como se o nosso inimigo fosse uma formiguinha indefesa. Não, não é assim. Nós devemos reconhecer e usar as nossas armas. Que armas são essas? Que armas são? É a palavra de Deus. É a oração. É o jejum. Essas três, irmãos, ó. Olha aqui, essas três armas. E as armas, elas têm que ser utilizadas de forma apropriada. Se nós utilizarmos uma arma que não é adequada, nós, numa batalha, o soldado acaba morrendo com uma arma na mão. É isso que acontece. Se nós não usarmos a arma adequada, nós vamos entrar num local e vamos ser surpreendidos. Por exemplo, o soldado ele pega um armamento comprido, por exemplo, um fuzil, no espaço pequeno onde ele vai se deslocar, ele vai ter o quê? Dificuldade, não vai ter? Né? Não vai ter dificuldade? No espaço, o terreno onde ele está na batalha, ou o terreno onde ele está naquela guerra, se for espaço pequeno, ele não tem que usar uma arma comprida. Ele tem que usar uma arma curta, para poder ter agilidade. Então isso é o nosso discernimento. Da mesma forma nós. Os irmãos podem dizer assim, aonde nós utilizamos isso? Em casa, tem uma esposa, tem um marido, tem um filho que não é crente, nós já cansamos de falar da palavra de Deus. Então por que você está usando muitas vezes a arma que não é adequada para aquele momento? Tem momentos que vai de jejum, irmãos. Tem momento que é oração. Oração. Então nós temos que saber utilizar, não sermos ignorantes. Então nós, como bons soldados, temos que o quê? Ser treinado. E esse é o treinamento. Aqui é o treinamento. O culto é o treinamento. A oração. Como é que você ora? Você tem dificuldade para orar? 5 minutos parece meia hora. Você vai caminhando, você vai criando habilidade. Por exemplo, um soldado, quando ele vai ser treinado, ele não precisa, ele é treinado para não deixar de olhar para o inimigo. Ele saca sem deixar de olhar. Ele não pode fazer assim, ó. Olhar para baixo, tirar a arma, fazer. Ele tem que tirar sem deixar de olhar.
Então é a mesma coisa aqui. Nós temos que ser o quê? Treinados. Treinados. Nós estamos numa batalha, numa guerra grandiosa, irmãos. Muitas vezes, tantos filhos, maridos, esposos, que a gente luta, que a gente luta, que a gente luta, que a gente batalha e parece que não tem fim a guerra. Então, é essa a lição de hoje. Tá bom, irmãos? Então, vamos seguindo, né? Que nosso tempo hoje é menos 15 minutos. Vamos ter que ler bastante, né? E o texto áureo foi lido, a verdade prática. O objetivo dessa lição, irmãos, é enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. O sentido dessas armas. 2. Esclarecer a respeito dos 3 principais armas espirituais do crente. 3. Mostrar Jesus Cristo como nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Muito bem. Nós temos que ser treinados, irmãos. Né? Aqui, ó, no texto áureo diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, há um trabalho maligno para destruir toda a boa obra de Deus, irmãos. Ele não é inimigo de Deus, ele é inimigo da gente, nosso inimigo. Porque Deus fica acima dele. São anjos, não é? Caídos, anjos caídos. Nós falamos também nas lições anteriores, naquela batalha de poder lutar contra a nossa carne. Nossa carne, ela tendencia para o mal. Então devemos resistir, devemos entender, discernir e agir contrariamente. Devemos entender o que o mundo está proposto aí. A proposta que o mundo tem. Certo? A proposta que o mundo tem. E nós devemos entender também e agir na contramão do mundo. Na contramão do mundo. Nas reuniões de trabalho, nas sessões de psicólogos, terapeutas, nas sessões do mundo, se fala assim que você é bom, você pode, você consegue. E Deus fala que nós somos pó e somos dependentes dele, irmãos. Então vai na contramão do que o mundo propõe. Nós sabemos disso? Sabemos. Então devemos agir desta forma. Por que que nós, sabendo disso, muitas vezes não temos forças para vencer? Não temos forças para resistir? Então, o texto áureo quer dizer isso aqui, ó. Armas, as motivações espirituais, elas precisam de armas espirituais. Então deve ter oração, jejum e palavra. Vou começar pelas armas do crente, tópico 1. De modo geral, as armas. De modo geral, podemos classificar... Pode ler, pastor Jamil, primeiro? Pode ler o primeiro tópico aí? Primeiro tópico. De modo geral... As armas de modo... Isso. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, funda, arco e flecha, lança e dardo. De defesa são escudo, capacete, couraça e caneleiras. Essas armas eram usadas pelo exército antigo, bem como pelo exército de Israel.
com a diferença de que este era estado a colocar a sua confiança no Senhor. Entretanto, para os cristãos, armas aqui têm um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que valem do mundo e da carne. Muito bem. Então, tem a ver com o que a gente já falou aqui. Arma espiritual. Estamos numa batalha espiritual. Não vai ser arma carnal, arma material que a gente conhece aqui. E a relação que nós temos, irmãos, a arma adequada para o momento adequado. A arma adequada para o momento adequado. Como eu falei, aquela arma comprida e arma curta do espaço pequeno. Utilizar a arma certa. Palavra você já falou? Sim. Parta para a oração. Parta para a oração. A oração, irmãos, nós vamos ver aqui, ela faz o céu mover, faz a terra tremer e maravilhosas coisas acontecem. É a maior força da terra, aqui na terra, aqui onde nós estamos. A oração faz o céu mover, a terra tremer e prodígios e maravilhas acontecem. Então tem um poder muito grande. Tem momentos que não é oração, é palavra. Tem momentos, irmãos, como Jesus disse, como Jesus falou, aquela casta não é só com oração e jejum. Vocês lembram da passagem de Jesus, aquele endemoniado? Que os discípulos não conseguiram orar, mas não conseguiram retirar o demônio dele. Você lembra disso? Que Jesus Cristo perguntou lá e falou e disse que naquele caso não era somente orar, tinha que ter jejum ali. Então muitas vezes, na nossa batalha, irmãos, precisamos jejuar. Jejuar é se abster do que é bom para algo melhor. Então nós temos essas armas, irmãos. Essa lição de hoje é para nós sabermos utilizá-las e sabermos reconhecer as nossas armas. Não podemos ficar perdidos nessa batalha. Um soldado vai para a batalha sem arma. É difícil, né? Complicado. Não é? Temos que usar essas armas. Usar essas armas adequadamente. Temos que jejuar. Jesus Cristo disse, quando jejuares. E hoje muitas pessoas não jejuam. Mas eu vou falar de jejum, está cheio de coisa para falar de jejum, eu já quero adiantar, né? Vamos lá. 2. As estratégias do inimigo. Vamos acompanhando aí, por favor. Um pouco mais alto, tem como? Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo e nossas almas. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer para buscar altas posições com mentiras, usar pessoas para trair, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ainda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa dragar. Muito bem, obrigado. Irmãos, hoje a gente não tem que dar muito ibope
É o diabo, né? Ficar falando do diabo todinho na pregação, falar muito do diabo. Não. É igual para Jesus, falar de Jesus. Mas nós devemos conhecer o nosso inimigo. Né? O que ele é? Assassino, ladrão, né? Vem para roubar, matar e destruir. Nós já sabemos o propósito dele. Nós já sabemos o objetivo dele. Nós já sabemos. Nós já sabemos. Para que nós vamos dar ibope para ele? Para que nós vamos dar microfone para ele? Dar microfone para falar em diabo? Nós já sabemos dele. O que ele é capaz de fazer. Nós não devemos subestimá-lo. Como eu disse, não deve pensar que o diabo é uma formiguinha indefesa. Não. Não. Nós devemos saber isso. E tem toda uma hierarquia, né? Os mais fortes, os mais astutos, eles vão ficar numa reunião de oração ou numa festa mundana? Ele é inteligente. Olha aí, ele é inteligente. Ele é perspicaz. Ele vem para destruir toda a boa obra que Deus faz, que Deus fez. Ele vem para isso, para destruir. Aonde ele vai estar? No meio de quem já é escravo dele ou de quem ele quer buscar novas almas? Onde tem novas almas. Então, essa é uma estratégia dele que nós devemos saber. Vocês podem pensar assim, dentro da igreja não tem. Tem, irmãos. Tem. Em cima do púlpito não tem. Tem, irmãos. Tem. Tem. Ele está agindo ali também. Nós devemos ter esse discernimento, conhecimento, para nos sabermos persuadi-lo, para sabermos combatê-lo. Não é isso? Combatê-lo. Quem disse que aí no púlpito não tem? Tem. E tá o mais esperto, tá o mais astuto ali. Ele não é onipotente, ele não é onipresente, mas ele tem inteligência e tem certo poder. Nós não vamos enfrentar sem ter armas. Entenderam? Sem ter armas, sem ter uma finalidade. Nós não devemos ter medo. Não devemos ter medo. Estamos numa batalha. Concreto isso. Mas devemos agir. Devemos ter conhecimento, que está sendo dito nesse parágrafo, nesse item aqui. Não é? Eu puxei aqui um trecho que nós sabemos muito bem. Conhecemos muito bem, mas é bom citar. Oséias 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído. Destruído. Se está sendo destruído, o que é? Está perdendo a batalha. É ou não é? Se estamos numa guerra. E está dizendo assim, o meu povo está sendo destruído. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Falta o quê? Aquilo que eu falei. Ser treinado na hora de puxar a arma aqui, ó. Não é olhar para a arma e ver e puxar. É ser treinado. É pá. É aqui. É treinar. Conhecer a arma que está sendo utilizada. Eu não posso perder tempo com distrações. Eu vou me distrair aqui, ó. Já era, já fui alvejado. Não posso me distrair. Não posso brincar. Quando é que o soldado brinca numa batalha? Se ele brincar, já era. Se ele se distrair, se ele piscar os olhos, já era. Deus escolheu na batalha, né, do Gideon, aquele que bebia água, ó.
trazia água para cá. Por quê? Porque ele era bem treinado para a batalha. Bem treinado. Se nós estamos numa batalha, então nós temos que ser bem treinados. Temos que ter conhecimento das armas que nós temos à nossa disposição. O historiador diz que a conhecer o inimigo. Exato. Procurar conhecer ele. Você procurar conhecer ele, outra guerra. Você vai lutar com ele, você conhece ele direitinho. Você ganha a guerra. Outra guerra. A pessoa procurar saber qual é a situação dele Na também. casa da minha mãe, me chegara, que é a criação da nossa vida. Eu falei, você tem. O Senhor me deu nossa alma. O Senhor disse que aquele que der em mim, aquele que permanecer em mim, serão protegidos por Deus. Então você está perdendo para o inimigo. Porque o seu neto morreu, meu filho perdi, meu filho no ano passado, mas eu resisti. O inimigo ele veio com aquela coisa, mas você tem que resistir. Aqueles que estão em Cristo Jesus tem que resistir. Você está se entregando. O inimigo vai bater palma de você, cara. Mas eu vou, passei lá com ela lá. Quem está em Cristo Jesus tem parecido do Senhor. Muitas notícias que nós vemos por aí, por trás tem uma ação do inimigo. Muitas delas. Temos que ter o discernimento, pessoal, para saber. Olha essa situação aí, ó, né? Situação que estava prestes a ser destruída. A pessoa que lança a mão da sua vida vai para o inferno, né? Não é isso? Então está sendo destruída, irmãos. Não é isso? A batalha é grande, irmãos. E somos tão poucos. Tão poucos. É importante que nós possamos levar isso também adiante. Não é? Alguma coisa mais, Jessé? Que a pessoa vai fazer, você vai na cabeça. Na Bíblia. Estudando não é lendo. Então eu fazia a Bíblia todas as vezes. O que você lê ela serve uma coisa diferente. A Bíblia vai escrever. Aí eu vou no superior, tá direitinho, examinar, aquele ano disse para examinar. Aí eu fui examinando, tá vendo? Batendo muita pessoa, tem papagaio fala, a pessoa que fala. Quer dizer que está certo? Não, peraí. Eu chego aí e diz aí, aí eu fui. Aí eu passou aqui para o vizinho. Nós já estudamos, exatamente, nós já estudamos tanto, irmãos, sobre as sutilezas do nosso inimigo, né? As sutilezas. Agora, ele está partindo para quê? Para que a igreja não seja sem importância na sociedade, colocando na cabeça das pessoas. Então tem várias sutilezas. Nós já estudamos também sobre isso, sobre sutilezas, não já? Aqui na EBD. As sutilezas do inimigo, né? De forma sutil, de forma drástica, como foi falado aqui, né? Querer lançar a mão da vida. Tem várias estratégias, irmãos. Devemos conhecer. 2 Coríntios. Deixa eu ver aqui, o item. Diz assim, ó. Pois se vê alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente de que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem, né? É o que se apresenta aí, relativização, né? Outro evangelho, aceitando o pecado, não é isso? Aceitando a fornicação, aceitando o homossexualismo.
É outro evangelho que está sendo criado. Isso aí são astutas, estratégias, formas. São formas que o inimigo tem da sua estratégia. É justamente o que nós lemos aqui, as estratégias do inimigo. Não é isso? 3. O chefe de toda a força do mal. Pastor Jamil. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Essa é uma das razões que o apóstolo punha Satanás como um príncipe das potestades do ar, destacando ainda a sua força e autoridade e a hierarquia do mal. O diabo é denominado de o Deus deste século. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Nós sabemos disso também, né? Que tem os principados, tem a potestade. Nós falamos um pouco sobre ele semana passada, não foi? Né? Sobre o diabo. Falamos os nossos inimigos, o diabo, a carne e o mundo. Falamos? Então, tem uma hierarquia. Se tem hierarquia, vamos dizer assim, tem um general, tem um capitão, tem um tenente, tem um sargento, tem os soldados. Né? É dessa forma, irmãos. É dessa forma. Então as estratégias estão sendo lançadas. Ele tem inteligência. São anjos caídos, que também muitas vezes é uma das estratégias, é se transformar em anjo de luz, né? Se mostra como ser anjo de luz. Faz até milagre, irmãos. Faz até milagre para enganar. Ele tem certo poder, como eu disse aqui. Em 2 Tessalonicenses 8 e 9 diz assim: Quem pôs que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente. 1 Timóteo que eu estou lendo. Deixa eu puxar aqui. O que você acha aí, né? Sim. Crente, nós crentes. Essa lição nos adverte, porque tem muita coisa, igual o senhor falou aí, muitas coisas que você falar para a pessoa ou pôr a mão na cabeça não vai resolver. É oração, é jejum para poder resgatar, buscar. Igual as palavras do irmão ali com sua filha, né? Sua filha, né? Queria se matar? A sua filha que queria se matar? Uma sobrinha minha em BH, que eu pedi oração semana passada, ela movimentava 3 milhões de reais por mês, hoje está trabalhando de Uber lá querendo se matar. Graças a Deus que ela buscou o tio. E o tio foi falando, e o tio foi apontando Jesus, não é eu, apontando Jesus. Tirar a sua vida, você vai direto, minha filha, para aquele lugar, você não tem retorno mais. E a arma do crente hoje, ó, é jejum, oração, é a nossa arma. Como o professor aqui falou, dos soldados, que é o fuzil, é a arma pequena, o modo de manejar, mas o nosso modo de manejar do crente hoje, a Bíblia, estudar, como o José falou, jejuar e orar. Sacrifício
exige sim, o crente, exige. Para nós poder vencer, senão é difícil. A gente vê, Obrigado. Exatamente. O inimigo ele é astuto, como aqui falou. Estrategista. O inimigo vai fazer mal. Você é crente, para vir para a igreja. Obrigado. muito bem, né? Até ia falar alguma coisa em cima disso agora. Esqueci. Aqui em Tessalonicenses diz assim, né? Capítulo 2, versículo 8 e 9. Estamos falando sobre o chefe da força do mal. É isso que estamos falando. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Irmãos, se nós formos seguir, a vitória já é nossa. Como se diz assim, pelo sopro da boca de Jesus vai ser destruído. Nós não podemos perder uma batalha que já está ganha. É isso que eu quero dizer. Não podemos perder uma batalha que já está ganha. E pelo nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus que ele fez, como é que vamos perder uma batalha que Jesus já ganhou por nós? Só se nós for muito distraído. Só se nós não sabermos de arma nenhuma. Só se você não orar, só se você não jejuar, só se você não ler palavra. É muita distração para acontecer isso. Acontece sim, e acontece ainda. Mas a batalha, ela está ganha pelo sangue de Jesus. E devemos ter essa consciência. Que ele, Jesus é mais. Jesus é rei, pelo sopro de sua boca. Então devemos buscá-lo. Não devemos nos distrair. Zé Maria, um ano pouco do tempo você já está acabando, mas aqui tem aqui a questão, esse pouco que eu acabei de ler, portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Uma certa vez eu conversando com um pessoa que mexia com o espírito, ele estava referindo a respeito do diabo. O diabo tem os seus emissários, uma organização bem organizada. Diz que as ruas, muitas das vezes, a cidade ela é dividida. Cada parte de rua tem uma parte de demônio que cuida dela. Ele tem seus emissários, ele ordena, ele distribui tarefas dos demônios. E diz que de tempo em tempo ele reúne com os demônios para prestar serviço. Diz que aqueles demônios que não fazem com o dever que ele ordenou, muitas vezes eles são punidos. Né? Então quer dizer, não pensa que o diabo não está aqui na porta da igreja, está. Então o diabo coloca o demônio aqui para, muitas das vezes, para camuflar alguma coisa e destruir. Então de tempo em tempo eles têm que prestar conta. Está fazendo o serviço certo? Aquele que não fez, diz que é punido. Então ele está em todas as áreas. Né? Então ele vai ter que estar muito firme com Deus, porque ele também não deixa de lutar. Né? Ele sempre faz suas armadilhas no nosso caminho. Está sempre com a armadilha com ele. Qualquer coisa, cai na armadilha. Exatamente. Tanto que ele jejuou quanto tempo e ele não foi lá em ele, né? Eu tive no Rio Grande do Sul, era o tempo da outra. Mas não tem igreja lá, não. O que aconteceu lá foi do normal. O Rio Grande do Sul é o estado com menos evangélicos do Brasil. Rio Grande do Sul é o estado com menos evangélicos do Brasil. E o segundo estado com menos evangélicos é o Piauí, mas porque tem muito católico, né? Mas o Rio Grande do Sul é o que tem menos evangélicos do país, é lá. Eu fiquei sabendo que lá tem muito esse negócio. Eu pensei que era na Bahia. Em Porto Alegre
é a segunda cidade, só perde para a Bahia, né? Para Salvador, em Candomblé. É muito forte lá, Candomblé. Eu vi Lá em falando Porto que Alegre. Tem um tempo lá, acho que é final de mês, que os caminhões do exército vai pra rua juntar aquelas porcarias que é colocado lá. O Efésios 3, É. porque a nossa Deve Eu fui ali fui no Porto Alegre, fui naquela cidade mental de cidade, Gramado, Canela, a Serra Gaúcha, não veio igreja não. Vamos lá. As três armas espirituais do cristão. A palavra de Deus. A palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Mateus 4:4. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação. Isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e às demais estratégias. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. Não é? Sabemos que lá no Salmo 119, 105, lâmpadas para os meus pés, né? Luz para o meu caminho é a tua palavra. Não é? Lá em Hebreus que fala sobre esse detalhe que está dizendo aqui, né? Vocês já têm tanto tempo, vamos dizer assim, vocês têm tanto tempo na igreja ali e vocês não estão podendo comer coisas sólidas ainda, né? O apóstolo Paulo falando, tem que dar leitinho, tem que dar leitinho ainda. Então, é o que o profeta Oséias disse, falta-nos conhecimento. Conhecimento. Aqui não tem nem 20 pessoas, eu acredito. Somos muito poucos, irmãos. Precisamos de mais. Precisamos levar também essa palavra. Quando você for chamado para falar, como foi falado aqui, né? Um conselho aqui também. Fale de Jesus. Aproveite a oportunidade. Não deixe passar. Quantas pessoas que nós vemos, pessoas que frequentam aqui mesmo, está passando por alguma dificuldade séria, que está precisando de uma palavra. Então, nós devemos ter esse discernimento, irmãos, de poder olhar nos olhos daquela pessoa e poder ajudá-la. A palavra de Deus, ela transforma, você semeia no coração, né? E é o que nós seguimos, né? A palavra. Luz para os meus pés, luz para o meu pé, lâmpadas para o meu... Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não é isso? Então, meus irmãos, isso é um despertamento para todos nós. Oração. Pode ler, pastor? Oração. A segunda arma, falando palavra, oração e jejum, né? Terceira. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois, na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste ou um alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Meus irmãos, eu vi um pastor falando que eu achei tão bonita a frase que ele disse, né? A oração, né? Ela une a fraqueza humana à onipotência divina. Nós somos fracos, nós precisamos orar para nos fortalecer, para nos fortalecermos. Precisamos orar, precisamos de oração.
fechar o nosso quarto e orar. Se acostume a orar, comece com 5 minutos, 15, meia hora, 1 hora, leia. Você se fortalece. Muitos de nós percebemos quando nós estamos fraquejando porque nós paramos de orar. Vocês já perceberam isso? Já aconteceu comigo isso. Quando eu diminuo a oração, parece que bambeia o negócio. As pernas bambeiam. A oração é a nossa força. O altar da terra se une ao altar do céu. A fraqueza humana com a onipotência divina. Oração. Eu sou desse aí. Dentro da minha casa foi a prova maior. Na própria casa. Ótimo. Minha esposa, a oração dela. Eu sempre ouço hoje, oração tem poder. Oração tem poder, irmão. Quando aconteceu lá em casa, que aconteceu na minha vida, a mudança, a adoração da minha esposa, nós temos 16 anos de casado. Ela nunca deixou de orar por mim, pela minha mudança. Ela conseguiu. Então, essa aí é fundamental. Fundamental. Tem que ter Deus no coração. Amém, meu irmão, pelo seu reconhecimento. Então, sempre É muito forte isso, irmãos. Sempre. É muito forte. Bom reconhecer. Oração, você, como eu disse, na realidade é o seguinte, nós falamos assim, olha, a oração tem força, tem poder. Eu não vou tirar que isso está errado, claro, mas na realidade é o Deus que tem poder que responde às orações. responde a oração. Não é isso? Através da oração. Através da oração. Não está errado, eu vejo assim, não vejo errado, pessoal, a oração tem poder. Por quê? Bom, é Por trás dela, quem está é Deus. conhecia bem que era um chão, né? Né? Só é através de oração mesmo. Por trás dela é um Deus que responde. Então nós devemos, é um despertamento também, falamos da palavra, ler a palavra, como o Jessé falou, né? Presbítero Jessé, errou evangelista Jessé. Evangelista Jessé falou que estudar, olha aí, muito aí por aí se fala assim, quantas vezes tu já leu a Bíblia? Eu acho que isso aí, ler a Bíblia, tudo bem, você pode até ler, mas o importante é você estudar. E a primeira vez que eu li para ler. Ó, eu li para ler. Eu lembro bem, né? Agora estudar é diferente. Você tem que passar por essa fase de ler, tudo bem, fica ao seu critério. E as pessoas ficam perguntando, né? Você já leu a Bíblia toda? Tudo bem, mas estudar é diferente, é diferente. Vamos lá, jejum. Pastor, jejum. Jejum, Isso. vivendo em oração, vivendo em jejum, né? Não, é o 3. O 3. Aliado à palavra de Deus. O jejum. Aliado à palavra de Deus é a oração. A prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou e disse que seus discípulos também o fariam. A igreja primitiva observa a prática do jejum, buscando orientação divina para o envio de obreiros. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Isso, muito bem. Pessoal, o jejum, ele é fome de Deus, irmãos. É fome de Deus. Aquilo que eu disse, é se abster do que é bom por algo melhor, né? Ele não é regime para emagrecer,
não é dieta. No caso, ele é trocar, né? O que é bom pelo que é algo melhor. Não é isso? É trocar, vamos dizer assim, o pão da terra pelo pão do céu. Ok? Jejum. Praticar o jejum. O jejum também ele tem que ter um propósito. Qual é o teu propósito em jejuar? Quanto tempo você vai jejuar? É um dia todo? São 12 horas? Durante tal período? Tem que ter um propósito para jejuar. E é outra ferramenta poderosa, irmãos. Pensa numa ferramenta poderosa. Como Jesus Cristo disse, aquela casta só sai com oração e jejum. Podemos ter alguém dentro de casa que é só com jejum também. O Valteir disse aqui, né? Com muita oração dentro de casa. Sim, mas tem momentos que além da oração é jejum. Não é isso? Vamos seguindo. Então, eu anotei aqui, olha, orar antes é dependência de Deus. Orar depois é gratidão. E orar sempre é comunhão. Repetindo, orar antes é dependência de Deus, orar depois é gratidão e orar sempre é comunhão. Jejum é quebrar nossa carne, é nos humilharmos diante de Deus. Isso é jejum. Jesus Cristo, nosso maior modelo, vencendo o diabo com a palavra. E aí, Augusto? Item 3, vencendo. Há 2 episódios importantes. Vencendo o diabo com a palavra. E aí, né? Isso. Vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam um destaque especial que o Senhor Jesus deu a palavra em Lucas 4. O primeiro enfatiza que o Senhor venceu o tentador com a palavra de Deus. No segundo, ele leu para a passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento dos prejuízos. Nosso Senhor deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente. Uma arma poderosa e eficaz, que, porém, do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Jesus Cristo é nosso maior modelo. Falando disso, eu estou aqui para aprender, não tem muito conhecimento. Você tem que tirar um dia para orar, para jejunar, um mês, uma semana, você tira tanto uma semana ou 2 dias, qual seria o ideal? O jejum, ele pode ser feito de uma forma, se abster de alimentos sólidos, né? E até líquido, mas algumas pessoas jejuam só quanto ao sólido também. Tem que ter um propósito. Por exemplo, olha, eu jantei hoje, só vou almoçar amanhã, eu vou ficar, né, ligado com Deus naquele período. Vou ficar naquele momento de oração, momento de sacrifício, né, para um propósito específico. Não é isso? Então o jejum, ele tem que ter um período. Por exemplo, não é recomendável ficar por muito tempo a pessoa que não tem condições físicas para isso. Então a gente tem que ter também sabedoria, né? Então tem que avaliar o tempo que você vai jejuar, não é? O tempo que você vai jejuar, para que alcance aquele propósito, né? Pode ser 6 horas. Eu particularmente, irmãos, há muitos anos
Acho que desde 2019, 2020, já vai fazer 4 anos, né? 4 anos. Para a escola bíblica dominical, sendo professor ou não, eu não me alimento. Desde ontem à noite, né? Olha que eu nunca falei isso, porque também o jejum, como Jesus Cristo falou, não pode também ficar comentando. Não é para si a dizer assim, com a cara triste porque está de jejum. Não, tem que lavar a cara e... Não é para ser visto. Como que nem parecesse, né? Então a gente tem um propósito para isso, né? Tem um propósito. Muitas vezes é a hora do meio-dia, né? Pra gente poder se alimentar, entendeu? Estou aprendendo mais aqui. Uhum. Ela é bom para isso. Vencendo em oração. 2. Leia. É alto aí. Descendo em oração. Deixa eu ver. Evangelista, Lucas. Deixa eu comentar que o horário já passou. Irmãos, vencendo em oração e vivendo em jejum, né? Atenção, é o que nós falamos ainda nesta manhã, né? Meus irmãos, orar, ele é um privilégio, né? É um privilégio você orar. Você ora, você está se ligando ao Criador do céu e da terra. Senhores professores, 2 minutos. Entendeu? Alguém aqui conhece o governador? Alguém aqui conhece o presidente? Alguém aqui conhece o chefe das Nações Unidas, da ONU? Meus irmãos, o mais importante é que nós conseguimos, na oração, se chegar ao Criador dos céus e da terra. É um privilégio, irmãos. É o que eu digo para nós podermos saber usar a ferramenta. Vocês estão entendendo? Porque a gente ora, às vezes, sem sentido, sem aquela força, sem aquela garra. Nós não choramos em oração, né? Nós devemos buscar isso, irmãos. É um privilégio para nós. E o jejum também, da mesma forma. Então essa combinação perfeita, palavra, oração e jejum, ela nos torna mais sensíveis a Deus. O que Deus fala por nós. Vocês já experimentaram isso? Né? A combinação perfeita, oração, jejum e palavra. Você fica mais ligado em Deus. Deus age e você confia no que Ele fala. Amém, irmãos?